Por que que eu acho que o que vocês estão fazendo também é de um valor assim que a gente não consegue mensurar? Porque, na minha percepção, todo o resultado que você não tem é por uma lacuna de conhecimento que você ainda não preencheu. É. Lacuna de conhecimento só se preenche de uma forma: educação. Sim. Não tem outra forma. Então, o que que acontece? Vamos usar um exemplo aqui, a gente usa o financeiro porque todo mundo entende o exemplo financeiro. É. Você passa por um carro dos sonhos na rua e você fala assim, nossa, que carro maravilhoso. E aí, aquela pessoa, aquele carro está muito, em termos de valores, muito acima do que é a capacidade financeira daquela pessoa. O que que a maioria das pessoas pensam? Gostam do carro, mas nem imaginam em ter aquele carro. Por quê? Porque aquela pessoa, ela não consegue enxergar o como ela vai alcançar aquele carro, aquele valor financeiro, com aquilo que ela exerce, com aquele momento de vida que ela está passando. Então, ou seja, quando ela não consegue enxergar o como, é uma lacuna de conhecimento que não foi preenchida. Exato. Então a pessoa quer se tornar mais bonita. Só que ela olha para uma referência, para alguém que ela admira, e ela não vê como ela pode se aproximar daquilo. Por quê? Porque ela não entende, ela não tem aquela educação, aquele conhecimento. Então, quando a Mari fala do sozinha eu não conseguia ficaria sem o açúcar, ela não tem um entendimento do porquê, do que aquilo pode causar. Então, quando vem a Cris, quando vem o Eduardo e nos ensinam algumas coisas nesse sentido, agora a gente não tem mais a desculpa de não conseguir alcançar algo. Exatamente. Porque a gente já sabe que está dentro daquilo que a gente consegue alcançar. Sim. É o que a Mari falou de níveis de consciência, Exatamente. né? Ter a mentalidade ter a personalidade mais flexível, né? A mentalidade mais flexível faz com que você adquira níveis de consciência progressivos, cada vez Exatamente. melhor. Porque você está sempre aberto a crescer. Não Sim. é aquela mentalidade Isso. fixa que não está aberto a novos conhecimentos e tal. E mesmo a gente falando de educação, de alta performance, de forja, no final é a mesma coisa. É o quê? Educação. É. Sim. Então, o papel de educar, de levar um conhecimento, de tornar a pessoa com um nível de consciência maior, na prática o que acontece? As coisas passam a ser mais possíveis para as pessoas. Porque a partir do momento que eu tenho um entendimento de como eu posso fazer algo, aquilo que antes era algo impossível passa a ser algo possível. Sim. Isso já é uma forma de a gente extrair o melhor de uma pessoa. Então, dentro do entendimento que eu tinha, o que eu conseguia fazer para minha beleza era ir para uma academia, era fazer um esporte. Agora eu venho aqui e entendo que o deixar de comer um açúcar, por exemplo, me leva muito mais próximo disso. Sim, Então, exato. quando a gente começa a ter essa percepção, a gente começa a olhar aquilo que a gente faz com uma maneira muito mais impactante. Porque já não é mais sobre só beleza, não é mais sobre só levar uma informação, é sobre educar e fazer com que as pessoas acreditem que elas consigam ter um resultado melhor que elas têm hoje, através da educação. Sim. Exato. Então o que vocês fazem é muito maior do que vocês imaginam. É, bom, é muito legal. Porque tem aqueles níveis de conhecimento que primeiro seria a inconsciência. Você nem sabe o que pode melhorar. E aí depois alguém fala alguma coisa, você, putz, dá para melhorar. Nossa, eu tenho um exemplo interessante. Há uns 15 anos, mais ou menos, eu comecei a sentir uma dor lombar. Eu não tinha tanto essa consciência corporal e tal, estava no começo da carreira e na cirurgia sentia dor, uma dor lombar, falei, preciso fazer fisioterapia. E aí chamei uma físio, ela, na avaliação dela, faz as fotos, né? E aí eu vi que minha postura era muito torta. Foi a primeira vez que eu vi que esse ângulo que a gente tem aqui, né, entre o braço e o tronco, um era assim, outro era assim. A postura assim. Falei, nossa. Então é interessante. Primeiro nível, fiquei consciente. Nossa, né, isso não sabia. E aí o segundo nível é trabalhar para melhorar isso. Então, uma ajuda profissional, gente que estudou para isso, me fez melhorar vários aspectos ali da postura, e eu corrigi, e hoje eu tenho uma postura que eu não sinto mais dor e tal. Então é interessante, né? Você precisa ter a consciência ali despertada e depois entender o processo com ajuda.